Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz. Com a palavra, Dr. Juscelio Marreiro, delegado civil. Bom dia. Alô. Bom dia a todos. Primeiro, queria agradecer o convite da Academia Brasileira de Filosofia, em nome do senhor doutor presidente, cumprimento à mesa, né, os participantes aqui, colegas delegados e doutor Itagiba aqui na plateia, doutora Renata, que colocou aí questões muito reflexivas sobre segurança pública, um tema extremamente reflexivo. Talvez nós tivéssemos que fazer um seminário, né, de uma semana para falarmos de tudo que é importante para a segurança pública. E eu confesso que, antes de começar qualquer fala, a gente precisa se expor, se colocar em que figura, em que sujeito nós estamos falando. Quer dizer, qual é o papel daqui do Rochester perante a sociedade e qual o papel que ele desempenha enquanto uma pessoa que ocupa um órgão, que ocupa um cargo dentro da segurança pública, que é o delegado de polícia. Eu acho que, primeiro, você precisa se posicionar com relação ao teu papel, como bem colocou a doutora Renata, ou seja, qual o papel transformador e social que você pode desempenhar na sua função. Eu percebo, eu leciono também, sou professor há 16 anos, estou na polícia há aproximadamente 15, e desde que eu comecei a estudar para concurso, nunca parei de estudar os fenômenos que nos rodeiam. Mas eu confesso a vocês que eu comecei a me aprofundar mais nos estudos quando me deparei, muitas das vezes, com situações da criminalidade em que eu percebia que aquele combate à criminalidade era uma ação notadamente beligerante e muitas das vezes parecia muito mais uma luta de forças entre bem e mal, e no final das contas eu não percebia nenhum estudo nas academias de polícia. Eu tenho visitado mais recentemente as outras polícias de outros estados, dando palestras nos nossos seminários. Nós não víamos há um tempo atrás, por exemplo, a doutrina da segurança, uma doutrina de segurança pública. Nós não temos. Nós não temos, recentemente, que a UF, salvo engano, que vem desenvolvendo academicamente estudos, né, métodos, ou seja, qual a epistemologia, qual o conhecimento que eu posso, qual a verdade que eu posso afirmar a respeito do que é segurança pública, o que é política de segurança pública. Talvez nós tenhamos um certo amadorismo, e eu gostaria de me incluir nesse amadorismo, porque quando eu fiz concurso público, não caiu na minha prova o que era segurança pública, não caiu na minha prova o que era política criminal, o que era filosofia do direito, sociologia jurídica, não caiu na minha prova nada disso. E na prática, quando eu comecei a perceber que as ações policiais em nada reduziam índices de criminalidade, e eu não estou somente tendo essa impressão. Quando eu comecei a ter essa impressão, eu fui buscar dados objetivos, eu comecei a perceber que quanto mais aumentava a política do encarceramento, maior era o índice de criminalidade. E aí eu comecei a pensar a pensar nas lições de Einstein, né? Ele diz assim: insanidade é você querer fazer a mesma coisa sempre e querer resultados diferentes. Então comecei a perceber que a política, através dos seus órgãos de polícia, ela acabava por repetir as mesmas coisas durante décadas, e mesmo com resultados negativos, mesmo com resultados de criminalidades nem um pouco satisfatórias, a política continuava a mesma coisa. E fica parecendo uma coisa meio que insana mesmo, porque é como se você ministrasse um certo medicamento a uma pessoa doente, eu estou chamando o nosso corpo social de um corpo doente, e você percebesse que aquilo não está funcionando, e como
solução mágica, eu vou lá e aumento a dose daquilo que não está funcionando. E aí a gente pensa nesse medicamento como o direito penal. Quer dizer, o direito penal, se ele sozinho não está resolvendo a questão da criminalidade, por que então eu aumento a intervenção penal? Por quê? Onde está a lógica disso? Então, eu venho refletindo a respeito dessas situações, e como eu só tenho 20 minutos, não é isso? 20 minutos para falar, realmente eu vou tentar colocar aqui o porquê quais são as reflexões maiores que nós poderíamos fazer para pensarmos numa sociedade eminentemente politizada, não partidarizada. É muito comum quando a gente está numa mesa de bar, vamos falar de política, e aí conforme você vai falando, o cara te chama de PT, né? Você é um petralha, né? O outro, você é direita, conservador. E no fundo do fundo, às vezes a questão não é de partido, a questão é de, talvez, politização, né? Tem uma revista, só para fechar esse raciocínio, tem uma revista que é a The Economist, que é uma revista inglesa, que ela, há um tempo, já vem fazendo diversas pesquisas a respeito, por questões óbvias que também nós não estudamos, que é o reflexo da economia, né? Ou o investimento em países que são ou não democráticos. Então eles fazem um ranking de países sobre o regime político dos países. Então eles fazem um ranking daqueles países que conseguiram instituir uma democracia plena, uma democracia defeituosa, estados híbridos e estados totalmente totalitários, né, autoritários. E o Brasil está classificado como um país de democracia defeituosa. E quando você vai aprofundar o estudo, olha que interessante, dentre os índices que eles utilizam para fazer as classificações, né, que são extremamente complexas, e eles consideram algumas variáveis, umas 8 ou 10 variáveis. E uma dessas variáveis é justamente o grau de politização, de organização da sociedade civil. E aí, nesse aspecto, né, o Brasil ficou com nota 4, 3,4, de 0 a 10, semelhante a países, por exemplo, que adotam regimes totalitários. Ou seja, a conclusão que o estudo chegou, eu, na verdade, analisando só esse aspecto, porque são muitos, é de que no Brasil, especificamente, em que essa nota baixa com relação à politização gera como consequência na sociedade uma certa apatia à política. Apatia política não é você optar ou não por um partido, ou você não estar se importando com o partido. Apatia política é você não se importar com o destino que a sua sociedade está tomando, com os rumos que a sociedade está tomando. E não se importar não é chegar no Facebook e ficar, né, fazendo aquilo um diário e desabafando as angústias, por que as coisas estão acontecendo. Politizar é fazer tomar parte das decisões políticas da sua sociedade. Isso começa, por exemplo, com as suas associações de moradores. Nós não nos importamos com o destino que nossa sociedade toma. A gente vive ainda um certo grau de individualismo, não é? Ou seja, enquanto a minha área está funcionando bem, os outros aqui se resolvam também. Então, antes de mais nada, para falar de segurança pública, é importante falar, como a própria Constituição define, como um dever de todos. Nós não estamos cumprindo o nosso papel de saber cobrar. Como bem colocou a doutora Renata, nós não estamos fazendo o nosso papel, né? Não estou generalizando aqui, né? Acredito que aqui, efetivamente, existam pessoas que façam o seu papel na sociedade, de verdade, né? Mas, em regra, o senso comum, a grande massa, claro, ela, infelizmente, não tem, né? O Max Weber já disse o seguinte, se eu não der educação para uma sociedade, eu retiro e tiro o direito desse ser humano, desse homem, ser autônomo, de ter autonomia. E quando eu tiro a autonomia de alguém, eu transformo a massa em uma massa manipulável. Então, não é possível pensar em segurança pública sem interdisciplinar hoje
a ciência do direito, com a filosofia, com as ciências sociais, com a psicologia. O Freud disse num artigo em que um jurista fez comparação com os ensinamentos de Freud, ele disse o seguinte, que quando você retira a figura paterna de uma pessoa, ela substitui aquela figura por algum motivo. Se ela não substituir, ela tem comprometimento no desenvolvimento da sua personalidade. E fazendo um comparativo com o meio social, nós, enquanto legitimadores do poder, porque no fundo, a gente aceita ou não as regras da sociedade, e se a gente aceita, a gente está legitimando aquele poder. O Estado, depois que assume o papel de resolver os conflitos, nem sempre foi assim, ele passa a ser o pai da sociedade. E onde o pai não aparece, você substitui essa figura. Então, nas comunidades carentes, quando o Estado não está presente, aquelas pessoas buscam proteção e segurança por outros recursos. E aí aparecem os chamados poderes paralelos, aqueles que substituem a figura paterna. Então, aquela criança que começa por exemplo, nas unidades carentes, né, nas favelas, né, vulgarmente falando, e não tem uma estrutura celular, familiar, que tenha isso como referência, ele vai buscar referência naquele meio social daquilo que mais representa o grau de importância e segurança, que é isso que a figura do pai acaba fazendo. A figura do pai funciona como um limite. O papel da lei é limite, por isso a figura paterna. E o que vem acontecendo é justamente a substituição da figura paterna, que era o Estado, por outros recursos. E então a psicologia passa a ser um elemento importante no estudo da segurança. Alberto Binder, um dos autores, um dos grandes juristas em processo penal e criminologia no mundo, ele diz o seguinte, que é muito comum a confusão que se faz entre segurança pública, política de segurança com política criminal. São duas coisas diferentes. Política criminal é qualquer decisão de organização social que interfere nos meios de aplicação da lei penal. Ou seja, qualquer atitude que o Estado adotar que implique ou tenha como consequência, ou parte do pressuposto de que eu precise fazer uma intervenção penal, a intervenção penal é aplicar pena, é encarcerar. Isto é a política criminal. Então, eu posso ter uma política criminal de maior encarceramento, de menor encarceramento, eu posso ter política criminal dependendo do regime que você adote. Se eu tenho um regime mais autoritário, a política do encarceramento tende a ser maior. Se eu tenho um regime democrático, as ideias liberais tendem a fazer com que a liberdade prevaleça, seja a regra e a exceção o encarceramento. Agora, para que isso funcione, é necessário política de segurança. E política de segurança não é política criminal. Política de segurança é você fornecer recursos, ou seja, destinar, fazer com que o destino daquela sociedade tenha um desenvolvimento harmônico. E para que isso possa ser feito, eu como Estado mostrei ser eu, o Estado, aquele que vai resolver os conflitos da sociedade, então eu sou o provedor dessa sociedade. Então eu tenho que dar recursos, meios para a educação, né, para a segurança, como segurança sob aspecto de fiscalização mesmo, de atividades que seriam em tese ilícitas, aí entra aí o papel da polícia ostensiva, não necessariamente militarizada. Esse é um outro assunto. Você vê, né, tem muito assunto para falar de segurança pública. Eu estou pensando aqui coisas que me preocupam diariamente, que me fazem refletir, escrever com outros colegas. Né, tive a oportunidade de escrever aqui com os livros dos delegados federais. Tenho escrito artigos no Conjur sobre esses temas. Eu sou colunista lá no Conjur. Tem um outro canal também chamado Ciências Criminais, que também se compromete a lançar ideias de maior reflexão sobre o direito penal, sobre o uso dessa ferramenta de direito penal da política criminal. Então, venho escrevendo sobre isso e minha preocupação constante sobre isso. E, inclusive, de convencimento de outros colegas sobre a mudança da postura que deve ter hoje o delegado de polícia.
Não é? Há um senso comum que polícia é igual cadeia. Não é bem assim, né? Assim, delegado de polícia, carcereiro. Há uma certa ideia de senso comum que a sua função seja essa. E isso é muito difícil, você mudar esse estigma. Como é difícil mudar o estigma de que quando você está olhando ali uma pessoa, me desculpem o termo, né, mas é o termo que a gente costuma falar socialmente, todo mundo entende. A gente vê o cracudo na esquina, a gente olha para ele e desvia. Você não vai ficar na sorte de saber se aquele é um cracudo ou não. Pela aparência dele, na tua cabeça, ele é um potencial criminoso, ele já é perigoso. Mas se você passar ao lado de uma pessoa de terno, essa pessoa você não vai achar que ele é perigoso. Mas ele está desviando milhões de verbas públicas que comprometem a política de segurança, de distribuição, de educação, de saúde e de segurança. Então, com isso, nós passamos a refletir se a nossa política criminal está correta. Se nós estamos sabendo cobrar devidamente. Se o problema que eu detecto é política de segurança e eu estou pedindo política criminal, percebe? Não funciona assim. Eu estou com um problema de dor de cabeça porque eu estou com uma infecção no fígado. Aí eu vou lá, dou um remédio para dor de cabeça, é o nosso direito penal hoje, né? Eu não dou educação, eu não dou diversos recursos, e aquilo acaba se transformando num ambiente em que outras forças se ocupam. E aí, por causa das forças que são ocupadas naquele momento, eu criminalizo a cultura daquelas pessoas. Por exemplo, quantas vezes nós nos ouvimos falar em proibição do funk nas favelas? Isso, no fundo, é uma maneira de limitar a ação daqueles grupos. Porque não é o funk que você está querendo combater. Na verdade, são os grupos que você sabe que notadamente promovem aquelas atividades como entretenimento, como fazia a Grécia antiga, né? Com o Coliseu. Quando eu precisava entreter o povo, eu botava lá um jogo para o pessoal se divertir um pouquinho. Então vamos afagar os ânimos da minha comunidade que eu ajudo a oprimir, eu estou falando Estado paralelo, então eu crio um entretenimento. Então, como forma de combater, já que eu não consigo inteligência suficiente para combater as práticas criminosas daquelas pessoas, eu foco no paralelismo, foco no varejo. Não é? Eu foco no pequeno traficante. Se você olhar em 10 anos o índice de apreensões de drogas, a média dá mais ou menos 22,7 gramas de, se você falar só da maconha. Porra, então como é que em 10 anos, tantas apreensões, se você for fazer a média, deu 22,6 gramas de maconha? Então o que é que você está aprendendo? Você está aprendendo realmente quem desenvolve a política de expansão do tráfico ilícito, ou você está pegando só os funcionários desse Estado? E aí a mesma coisa acontece com essa expansão de humilhação do policial. Quer dizer, a estrutura tem problemas, o Estado tem problemas estruturais, e em vez de eu combater o Estado, eu vou lá e combato o policial que está na ponta. E aí nós não vamos chegar a fim nenhum, porque isso é que nós chamamos de enxugar gelo, de empacotar fumaça. Porque nós não vamos na causa, nós não vamos para o problema do fígado infeccionado, nós vamos para a dor de cabeça. A gente dá um remédio para dor de cabeça e a sociedade quer como remédio para dor de cabeça que o Estado dê respostas rápidas. E nessas soluções mágicas, messiânicas, o Estado sempre vem com a ideia de que o aumento da pena vai resolver o problema. E isso é realmente preocupante, porque a gente retrocede, né, com a ideia do que significaria política criminal e política de segurança. Ou seja, a gente vive um momento em que se pede, se clama pelo recrudescimento da política criminal, ou seja, intervenção do Estado no âmbito penal, pelo direito penal. Mas não sabe cobrar alterações de sistema político, por exemplo. Nosso sistema político é questionável.
O sistema de eleição parlamentar proporcional é questionável, porque eu coloco no poder, permito-se colocar no poder aquele que não teve votação expressiva. Se tiver numa legenda alguém que tem uma votação expressiva, que não seja um político de verdade, né, seja um oportunista, não estou falando que os oportunistas não possam se eleger, não possam ver naquele problema social uma oportunidade de mostrar que as suas ideias são melhores do que as existem. Não estou desqualificando as oportunidades. Eu estou querendo dizer que o poder, ele abraça essa pessoa que tem, que tem apelo populista, acabou, né? Apelo populista, coloco na minha legenda, ele ganha uma votação expressiva, e aí, proporcionalmente, eu tenho um número maior de vagas para preencher, mas nesse partido, o segundo colocado recebeu 2 votos, mas eu vou lá e coloco esse cara que não teve expressão nenhuma política. Isso é o nosso sistema político. São essas pessoas que criam as nossas leis. Essas leis que só servem para dar resposta imediatista, sem reflexões profundas. Nós temos academias no nosso país que desenvolvem teorias, teses sobre segurança pública. Eu não vi nunca nenhum político se utilizar dessas pesquisas. São pesquisas concretas para poder falar sobre segurança. Eu não vejo, por exemplo, e aí vamos agora falar do sistema criminal como um todo, eu não vejo os atores do sistema criminal, delegado, promotor, magistrados, utilizarem-se dessas ricas pesquisas, profundas pesquisas sobre questões criminais, para se emprestarem desses conhecimentos para realizar julgamentos das suas decisões. Acaba sendo-se uma ideia que surge na cartola. E como nós, no nosso sistema penal, temos muitos termos onde nada diz, mas tudo cabe, aí você cria, né, uma margem de decisionismos muito grande. Então, o que acontece hoje com o nosso sistema de justiça criminal, eu incluo, quando falo de justiça criminal, a polícia, que investiga, tá? O judiciário e o Ministério Público e a Defensoria Pública e os advogados. Isso é sistema de justiça criminal. Pelo menos é o conceito utilizado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Porque eles se preocupam com a ação penal desde o início da persecução, que é quando a polícia prende, ou quando a polícia investiga. E nós temos uma certa tradição doutrinária no Brasil de que, nesse momento, não existem direitos. Aí por isso que fica aquela dicotomia de que a polícia prende e o judiciário solta. Claro, fizeram merda na fase de investigação, o judiciário tem que soltar. Então, cadê o profissionalismo? Mas isso também não justifica a humilhação que vem sendo tratada a segurança pública. Não justifica. Tá? Os policiais são humilhados. Eu, por exemplo, não recebi salário, fui receber um mês depois. Meu salário foi parcelado. Mas nem por isso eu também vou demonizar o criminoso. Para você fazer política de segurança, você não precisa amar a vítima e nem odiar o criminoso. Você precisa fazer com que as pessoas se enxerguem como pessoas. E isso é muito difícil, esse discurso. Então, por um lado, nós realmente temos que ter uma preocupação com o sistema de política de segurança, que é a humanização dos agentes policiais. A gente quer falar em revolução de segurança não pagando o policial, velho. Não é possível que a sociedade não se revolte contra isso. Mas por que não vai se revoltar? Por quê? Por causa da política frequente de coisificação do policial. Né? Peter Haber já fala isso. Qualquer mecanismo do Estado que transforme uma pessoa em objeto é um mecanismo de coisificação, é o homem reificado. Isso viola a dignidade da pessoa humana. Então temos que parar com essa hipocrisia de que o agente, por fato de ser do Estado, ele é menos importante do que outras pessoas que não pertencem ao Estado. Temos que separar o joio do trigo. Não é? E eu espero profundamente que a sociedade reflita sobre isso. Isso não significa dizer também que eu tenho que aumentar a interferência penal na vida das pessoas. Ou seja, eu preciso de um equilíbrio. E para isso, eu preciso reestruturar todo esse sistema. O que vale mais, a Constituição de 88 ou o Código de 1940? Tem alguma coisa errada. Não é possível isso.
O Brasil, na América Latina, foi o único que não reformulou o seu Código de Processo Penal, o seu Código Penal. Na década de 80, quando fazemos a transição do Estado autoritário para o democrático, todos os países da América Latina se reuniram, todos os países da América Latina, e reformularam os seus códigos. Então, em 90, 2000, 2001, todo mundo já estava com seus códigos reformulados. No caso, por exemplo, da Argentina, que são códigos estaduais, nem todos foram, mas mostrou-se a preocupação e alguns estados reformularam, como Buenos Aires, por exemplo, Córdoba, que possuem códigos processuais altamente modernos. E o Brasil? O Brasil não fez nada. Absolutamente nada. E para fechar, quando procura fazer, continua com aquela tradição positivista de que é a lei que é o importante. E se a lei é mais importante, vamos chamar as pessoas que fazem as leis e que aplicam as leis. Aí chamam os juízes, os políticos, a sociedade. Porra, e não chama a polícia. Não chama a polícia. Porque a polícia não aplica a lei, a polícia tira porrada e bomba. Então ela não precisa lei. Então quando você elabora projetos de lei falando que interferem em políticas criminais, você não chama o sistema inteiro. Você só chama, né, o Ministério Público e magistratura. A polícia faz parte e a defensoria faz parte. Às vezes chamam os advogados, porque os advogados são muito mais politizados, né, no conceito que eu falei anteriormente, do que outros membros. Porque, por uma razão simples, né, eles chegam às suas funções por concursos públicos em que você só estuda a lei positivada. Então você, no fundo, acaba se alienando com relação aos reais problemas da sociedade. E foi assim que eu me encontrei ao longo da minha carreira. Eu percebi que eu era, na verdade, um total alienado sobre o que realmente era a política de segurança. E só depois que eu fui interdisciplinar essas ideias, é que eu percebi, né, que, no fundo, você acaba sendo só uma engrenagem daquilo de um ranço autoritário. E eu acho que é isso que precisa ser melhorado. Esse ranço autoritário hoje, que um dia o Estado fez, se reverteu contra ele. E a sociedade agora, num sistema de revanchismo, de vingança, quer humilhar o policial, como se isso também fosse uma forma de resolver os problemas. Então, desculpem eu ter me alongado um pouco, de ter falado de diversos temas, mas esse tema realmente é extremamente gigante e são poucas as oportunidades que nós temos de nos reunir e falarmos e fazermos advogado do diabo aqui e ficarmos espetando o quanto nós realmente, às vezes, somos ignorantes com certos assuntos e como a gente se mostra despreocupado porque acha que a problema de segurança é do outro, não é seu. Né? Então, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Falou aqui é a Casa da Liberdade, aqui é para falar mesmo, não tem problema. Aliás, o atraso no Brasil, delegado, o atraso no Brasil é planejado, né? Só tem planejamento para o atraso, né? E o senhor tocou na coisificação, na reificação do policial, exatamente isso. É como se os policiais, as delegacias e os quartéis fossem almoxarifados, né? Onde você vai lá, mata um policial, vai lá, pega uma peça no almoxarifado e bota outra, né? Só serve para isso. Então, e falou também na adequação do Brasil naquela classificação como um país praticamente totalitário. O Brasil é um país paratotalitário, essa que é a verdade. Até o senhor usou a palavra decisionismo, que é típica de Carl Schmitt, não é isso? Do nazismo. Então, faz todo sentido. Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz.